Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando mais um programa Registros Ufológicos da NASA. E este é o programa número 17. E hoje nós iremos falar sobre os registros ufológicos da Gemini 11. Tá? Mas antes de a gente saber o que os astronautas da Gemini 11 registraram em termos de avistamentos ufológicos, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Deixa seu likezinho, ativa os sininhos, deixa um comentário, compartilha com seus amigos nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, da família, os grupos que você frequenta. Certo? Vamos ver então o que nós temos para hoje. Então nós vamos falar sobre a Gemini 11, a penúltima missão do programa espacial Gemini. Então a Gemini 11, ela foi lançada ao espaço em 12 de setembro de 1966, com os astronautas Charles Conrad e Richard Gordon. E a missão deles era realizar novos testes com equipamentos espaciais, equipamentos que a NASA estava desenvolvendo para ser usado no programa Apollo. Testar também técnicas de acoplamento no espaço, além de realizar alguns estudos envolvendo radiação, magnetismo e medicina espacial. Cada missão da NASA, eles aproveitavam ao máximo para expandir os conhecimentos que eles tinham sobre a exploração espacial, efeitos da viagem espacial no organismo humano e tudo mais, né? Por isso que eles davam bastante ênfase nesse tipo de estudo, até porque a viagem à Lua, eles já previam que haveria uma exposição maior à radiação, ao eletromagnetismo. Então eles precisavam entender mais os efeitos disso no organismo humano, abrindo um novo campo de estudos, que é a chamada medicina espacial. Muito bem, essa missão ela durou apenas quase 3 dias, faltou ali 7 minutos para completar 3 dias de missão. E conseguiu, ao longo de todo o seu voo, fazer 242 fotografias, bastante interessantes. O primeiro avistamento ufológico, digamos assim, que aconteceu nessa missão, ocorreu quando os astronautas estavam aí na sua 18ª órbita, sobrevoando a ilha de Madagascar, quando ocorreu um avistamento interessante. Então, como vocês já viram em outras missões, a cápsula ela é praticamente inteira fechada. É um compartimento pequeno, os astronautas ficavam naquele assento deles e não tinha muita mobilidade. Eles apenas tinham uma janelinha pequena, do tamanho aproximado de uma janela de um avião, né? Então, aquela janela lateral do avião que você tem quando você viaja de avião. Então, a janela que eles tinham era mais ou menos desse tamanho. Então era por ali que eles observavam o espaço, e ela ficava exatamente à frente do astronauta, né? Cada astronauta tinha uma janelinha à sua frente. E foi olhando para fora que os astronautas tiveram esse primeiro avistamento. O Charles Conrad, ele observou o objeto e entrou em contato com o Centro Espacial em Houston. Então ele falou assim: Houston, Gemini 11, você nos ouve? Como nos recebe? E o centro em Houston respondeu: recebemos vocês alto e claro. E aí o Charles Conrad relatou o que ele observou. Ok, tivemos um ala aqui à minha esquerda. Grande objeto balançando, girando cerca de 1 revolução por segundo. Nós voamos, nós o tivemos à vista. Eu diria que muito perto de nós, eu não sei. Pode depender de quão grande ele é. E eu acho que poderia ter sido qualquer coisa do nosso ILSS ou outra coisa. Fizemos algumas fotos disso. E aí o centro de controle respondeu: entendido. O que significa essa conversa então?
Quando ele fala assim, tivemos um ALA. ALA é aquele código usado na Força Aérea e na Marinha para designar aeronaves que voam em formação. Então é uma aeronave um pouco mais à frente e outra atrás e ao lado direito, ao lado esquerdo. Então, quando existe essa configuração de voo, se diz que é um voo em ala. Tá? E aí, no caso, haveria uma aeronave, um objeto à frente da cápsula espacial, porque eles estavam vendo o objeto. Tá? Então, justificava a descrição de voo em ala. E aí ele relatando, aqui à minha esquerda. Então, o objeto deveria estar ali a 9, 10 horas, 11 horas por aí, em relação ao astronauta, né, que estava relatando. E aí ele descreve objeto grande balançando. Então significa que era um objeto maior do que ele estava voando e aquele objeto realizava algum tipo de movimento. Essa descrição de objeto balançando foi relatada em várias outras missões espaciais. Quando relatam um objeto não identificado, relatam que ele está balançando, ou seja, fazendo algum tipo de movimento repetitivo. E aí ele descreve melhor o movimento, girando cerca de 1 revolução por segundo. Então ele estava realmente girando. Né? E aí ele dá maiores detalhes sobre o voo. Então ele falou que ele estava no voo deles e o objeto ficou à vista. E ele diria que estava muito perto. Né? Então possivelmente ele conseguiu ver bem, né, tal objeto, mas não sabe dizer o que seria. Né? Inclusive ele fala, eu não sei. E aí ele pode dizer, aí ele disse, pode depender de quão grande ele é. Eu acho que poderia ter sido qualquer coisa do nosso ELSS. ELSS é um dispositivo do próprio foguete impulsor, tá? Ali atrelado à cápsula espacial. Então ele supõe que seja alguma coisa, até porque o astronauta, quando ele vê alguma coisa estranha, ele tenta obter uma explicação. E quando o astronauta ele é mais racional, mais cético, não se deixa levar tanto pelos avistamentos, ele busca realmente uma explicação natural para aquilo que ele está observando. E aí ele relata que fizeram algumas fotos disso que eles estavam observando. E o centro de controle só disse entendido. Tá? Então as fotografias, eles fizeram 3 fotografias desse objeto. A primeira fotografia é essa que vocês estão observando, em que você vê essa forma um pouco apagada nessa fotografia. Tá? Ali no lado direito você tem uma antena da própria Gemini. Então repare que ela está iluminada e ela tem essa coisa embaçada, é por causa do acúmulo de gotas de água, de umidade na janela. Então ficou um pouco embaçado, mas ainda assim ele conseguiu ver aquele objeto e fazer a fotografia. Tá? Esse problema de embaçamento estava acontecendo nas missões espaciais do programa Gemini e aconteceu também no programa Apollo. Isso gerou novas descobertas para isolamento térmico e acúmulo de umidade que a NASA descobriu e transformou em produtos posteriormente. Tá? Então aí você tem o objeto que eles fotografaram nessa primeira fotografia, depois o objeto se tornou mais visível e eles fizeram essa outra fotografia. Essa outra fotografia já é conhecida no meio ufológico, já era conhecida já há bastante tempo, né? E ela compõe realmente o acervo de fotos da Gemini 11. Tá? Aqui a outra fotografia, perceba que a forma do objeto aparentemente mudou e não existe nenhum equipamento atrelado ao foguete que tenha esse formato específico. Tá? Eu lembro que certa vez eu assisti uma palestra do ufólogo Claudir Covo, que apresentou um estudo sobre campos energéticos de objetos voadores não identificados, que a luz do objeto seria provocada pela ionização do campo ao redor do objeto. E esse campo interagindo, a energia ali, ela produziria luz, deixaria aquele objeto, digamos, luminoso, né? E quando um objeto com esse campo fica muito próximo de outro objeto com o mesmo campo, aqueles campos acabam se unificando e dando a impressão de que se trata um objeto, né? Como se fosse um único objeto. Aqueles 2 objetos com campo interagindo entre si
visualmente é como se fosse um objeto só. E é mais ou menos o que a gente tem aí. Inclusive ele usou essa imagem, as duas imagens, como exemplo para exemplificar a tese que ele estava apresentando naquele evento, né? E é uma teoria interessante que eu acho que tem algum tipo de fundamento, né? Porque você observa isso nessas fotografias e observa esse tipo de fenômeno em vários relatos ufológicos e fotografias de UFOs que foram feitas aí ao longo da história da ufologia. Certo? Esses não foram os únicos avistamentos dos astronautas da Gemini 11, tá? Nesse primeiro avistamento, Houston não ofereceu qualquer explicação ou qualquer orientação para os astronautas. Depois que o astronauta relatou para Houston, né, simplesmente se mudou de assunto e não se falou mais sobre isso. Mas, na etapa final da missão, quando faltava aí 2 horas para encerramento da missão, ocorreu um novo avistamento. Os astronautas voltaram a observar um objeto luminoso e entraram em contato com Houston novamente para relatar um avistamento. Tá? Isso ocorreu quando o astronauta Richard Gordon avistou outro objeto brilhante pouco antes de encerrar a missão. Tá? Faltava ali 1 hora e pouco, para que eles retornassem ao planeta. E aí o Richard Gordon ele relatou assim para o Charles Conrad, né? Bom, tem alguma coisa realmente brilhante logo ali. E aí o Charles Conrad fala, sim, o que quer que seja, né? E ele não terminou a frase. Aí o Richard Gordon falou, algo movendo-se diretamente abaixo do escopo à nossa esquerda, um sólido ponto brilhante, não identificado, semelhante a uma nuvem, mas com uma luz piscante, provavelmente. Então você vê que era algo que aparentemente pulsava e estava passando abaixo da cápsula. Lembrando que quando os astronautas falam que estava passando abaixo, estava passando entre a cápsula e entre a superfície do planeta, né? Esse é o ponto de referência para dizer que algo está abaixo da cápsula espacial. E aí tem mais, além desse relato e das outras 3 fotografias que a gente viu do primeiro avistamento, existem algumas fotografias, uma fotografia bastante estranha que os astronautas fizeram, que eu realmente não sei dizer o que se trata. Porque, veja, é essa fotografia, você tem ali, logo à frente você tem o foguete, a Agena, com o qual os astronautas treinaram o acoplamento no espaço, mas acima dele tem um cilindro que não condiz com os demais elementos de foguete, lixo espacial da época, tá? Não havia nenhum objeto com essa característica que deveria estar naquela posição. Ele aparentemente ele é um pouquinho translúcido, o que poderia indicar que seja um reflexo, mas a posição do foguete é diferente da posição desse outro objeto. Então, o único objeto que poderia causar um reflexo nessa condição seria aquele foguete que a gente está vendo ali, acima da superfície. Só que a posição não está batendo com esse outro objeto, o que eliminaria a possibilidade de ser um reflexo desse foguete. Tá? Eu realmente não sei dizer do que se trata, o que seria esse artefato, né? É algo ainda não identificado. Quem sabe no futuro surge alguma informação a respeito que nos permita identificar isso que a gente está vendo aí. Esta outra fotografia, a gente ainda está vendo o foguete Agena com o qual eles treinaram o acoplamento e uma luz ali próxima ao foguete, né? Um objeto esférico e luminoso no campo de visão do astronauta. Certo? Então, esses foram os registros da Gemini 11. No próximo programa a gente encerra as missões Gemini. E aí, então, faremos uma pequena pausa nos registros ufológicos da NASA, porque eu vou produzir um pequeno documentário sobre o programa Apollo, a preparação, a questão dos treinamentos dos astronautas, como aconteceu, o planejamento da missão e como elas ocorreram, para que a gente possa entender depois como foram os voos do programa Apollo e os registros ufológicos associados a estas missões.
Certo, amigos? Então, ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu likezinho, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, tá? Para a gente disseminar essas informações aí para a população em geral. Certo? Grande abraço para vocês e até o próximo programa.